Olá a todos! Chegou ao fim, então, a nossa primeira semana do Preparatório TEOC 2023. Ao longo dessa semana, em 4 dias e 4 vídeos muito curtos, nós conseguimos discutir todas as questões que já caíram de câncer de colo de útero, de 2019 a 2022. E a mensagem que a gente quer passar hoje é de que é possível revisar todas as questões, comentar e discutir os principais tópicos que já caíram e ver que as questões se repetem, que é importante ir para a prova com algumas mensagens, com algumas frases, com flashcards na cabeça, para que a gente consiga responder e se sentir mais à vontade fazendo a prova, tá? Nossa vida, né, de residência ou até dos formados que estão trabalhando e vão fazer a prova de título, que foi o meu caso, né, é muito atribulada. Então, se a gente se dedicar a assistir todos os dias, né, o vídeo e tentar por dia captar uma mensagem para a gente levar para o dia da prova de título, vai dar certo, né? Então, não deixem para assistir todos os vídeos de uma vez só, né? Naquele dia que você tiver mais tempo, pare para ler a diretriz, né? E estudar, e aí sim, aquela mensagem que você já captou em um vídeo, ela vai consolidar, porque você vai estar vendo de uma forma diferente ali, escrita na diretriz, tá? Então, espero estar ajudando vocês. E, como eu falei no meu primeiro vídeo, né, um ponto muito importante para a prova de título é decorar o estadiamento do câncer de colo de útero, que é um estadiamento que já foi cobrado e pode ser cobrado novamente, tá? Então, aqui eu trouxe hoje, né, 4 slides para a gente falar dos 4 estadios, né, do câncer cervical e uma forma da gente ver e decorar, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui falando que, para a gente decorar o estadiamento mais fácil, a gente tem que ter palavras na cabeça, em que a gente vai ler a questão e a gente vai procurar aquela palavra, aquele local de invasão, e aí eu vou já fechar ali, matar o meu estadiamento, para então pensar no tratamento. E aí, quando eu vou falar, então, do câncer de colo de útero, né, eu começo aqui pelo estadiamento clínico 4, eu tô falando que é uma doença que tá além da pelve verdadeira. Mas esse além da pelve, ele pode estar acometendo tanto órgãos, né, próximos, como bexiga e reto, que eu tô falando, então, de um 4A, como órgãos muito à distância, né? Por exemplo, pulmão, fígado, e aí eu tô falando de um 4B. Então, saiu da pelve, mas saiu e tá ali próximo no reto e na bexiga, é um 4A. Saiu da pelve verdadeira e tá à distância, um 4B, certo? Já o estadiamento clínico 3, ele tem, então, outras palavras. E essas palavras são terço inferior da vagina, parede pélvica e rim e linfonodos. Então, eu vi que a doença está acometendo o terço inferior da vagina, eu já vou então circular e eu sei que eu estou diante de um 3A. Se está acometendo a parede pélvica ou está acometendo o rim, seja uma descrição na questão de que tem uma hidronefrose ou um rim não funcionante, eu estou falando de um estadiamento clínico 3B. Já se acometeu linfonodos, eu estou falando de um estadiamento clínico 3C. Vamos então relembrar o 4? O 4, as duas palavras são bexiga e reto, que é o 4A. O 4B é mais fácil, doença à distância em qualquer outro órgão. Quais são as palavras do estadiamento clínico 3? Terço inferior, parede pélvica ou rim comprometido e linfonodos. E aí na sequência eu tenho 3A, 3B e 3C. Já o estadiamento clínico 2 é aquele que está fora do útero, né? Porque aquele que está bem confinadinho ali no útero, ele é o estadiamento clínico 1. Mas lembre que é um além do útero que não está pegando nem a parede pélvica, nem o terço inferior da vagina, né? E eu também não tenho acometimento de linfonodos, nem alteração renal, porque se fosse isso, eu estaria falando do estadiamento clínico 3. Então, é uma doença que está além do útero, tá? Mas que não tá pegando nem a parede pélvica, nem o terço inferior, tá ok? Tá só no terço superior da vagina. E aí, nesse contexto, eu tenho o 2A e o 2B. E quando fala, então, que é uma doença que tá além do útero, tá no terço superior da vagina e que tá acometendo paramétrios, essa palavra ela precisa circulada, porque daí eu tenho um estadiamento clínico 2B. Agora, se eu não tenho um acometimento de paramétrios, eu vou, então, tá falando de um 2A, e aí o 2A ele é dividido em 2A1 e 2A2, e vai depender do tamanho. Menor que 4 centímetros, 2A1, e maior que 4 centímetros, ou igual, né, a 4 centímetros, 2A2.
Na sequência, então, a gente vai falar então do estadiamento clínico 1, que é aquele que está confinado no útero. Se na questão diz, então, que uma paciente ela fez o diagnóstico de forma microscópica, ou seja, ela fez um Papa Nicolau e veio ali o diagnóstico, ou seja, não foi visto nada macroscópico e tem menos de 5 milímetros de invasão do estroma cervical, eu estou falando de um 1A. E o 1A, ele é dividido em 1A1, que é aquele que é até 3 milímetros do estroma cervical, e 1A2, que é de 3 a 5 milímetros do estroma cervical. Mas, se na questão descreve que a paciente ela fez, então, um exame, né, e que já era visto, né, ali na hora em que colocou o espéculo, já foi visto um tumor na macroscopia e que depois, no exame de estadiamento, só estava confinado ao colo do útero, eu estou falando de 1B. Ou é aquele que é microscópico, mas que eu tenho um acometimento maior de 5 milímetros do estroma cervical. Eu queria chamar a atenção de que a diretriz da SBOC, ela coloca que se o PET-CT estiver disponível, eu tenho que incluir nos meus exames de estadiamento a partir desse estágio aqui, que é 1B, ou seja, é aquele em que eu tenho já uma doença no início, ali confinado ao útero, macroscópica, ou com uma invasão do estroma cervical a partir de 5 milímetros, tá? Os demais exames e condutas a gente consegue ver na diretriz e nas discussões que nós tivemos aí ao longo da semana. Eu espero vocês na próxima semana e fiquem com essa dica. Tentem assistir os vídeos um por dia, tá? Um abraço e enviem sugestões se vocês tiverem.